Boa noite a todos. Damos as boas-vindas, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria a gente reunir no Centro Espírita Antônio de Pádua de Bauru e aproveitar desses momentos aqui para uma reflexão, para esse encontro com a equipe espiritual, encontrar com Jesus, trazer essas reflexões para o nosso coração, levando para nós também aquilo que a gente possa distribuir para todos os nossos irmãos. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos uma presença de um amigo que a cada mês a gente tem a alegria de receber um amigo aqui em casa que é palestrante de outras casas. E hoje a gente recebe o Edgar Miguel. Edgar Miguel, a gente falando também para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, Edgar Miguel é escritor, professor, mentor, conselheiro de profissionais, empreendedor e palestrante, participante ativo do movimento espírita de Bauru. Está correto, né, Edgar? E quem, assistindo aqui também, quiser acompanhar o Edgar Miguel, ele tem o site edgarmiguel.com.br, no Instagram, @edgarmiguel.com.br, correto? Então, sigam também, assim como vocês nos seguem no Instagram, vocês vão ver que palestra maravilhosa. E hoje ele traz o tema ansiedade útil. Bom, como é de costume, a gente traz alguns recadinhos também aos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Nós lembramos para que coloque uma água para ser fluidificada ao longo da reunião. E também, lembrando dos nossos propósitos aqui, além da nossa busca pelo nosso equilíbrio, mas também nós fazemos durante as nossas preces, procuramos fazer preces por aqueles irmãos que passam por uma prova mais difícil. Então, ao fazermos as nossas preces, que a gente possa dirigir o pensamento àqueles que nós sabemos que precisam. Também vamos fazer prece pela paz do nosso planeta, pela paz do nosso país, pela nossa cidade, enfim, que as nossas vibrações propaguem essa onda que nós precisamos, ondas de paz. E nós emanamos vibrações, nós fazemos prece também pelos amigos, pelas amigas que fazem aniversário na semana. Como é de costume, eu tenho alguns relacionados aqui, vocês me ajudam a lembrar dos outros que não estão aqui. No dia 19, amanhã, Geni Forato Serrano, Fabrício Tomim Araújo, José Guzmão Pérez. No dia 22, Luzia Martins. Que bom, que bom. Mais alguém que vocês recordam fazendo aniversário? Bem, desejamos a todos os aniversariantes um feliz aniversário, saúde e paz, muitas realizações nesse novo ano que se inicia, nesse novo ciclo que se inicia. E seguindo no nosso início aqui, vamos fazer uma prece para começar a nossa reunião. Então, buscando tranquilizar os nossos pensamentos, deixando nos envolver nesse ambiente, sentir a paz e o frescor dessa casa,
sabendo que nesse ambiente nós encontramos paz, equilíbrio, e daqui partem vibrações de purificação e cura. Assim, pensemos em um feixe de luz que parte daqui para onde dirigir os nossos pensamentos. E lembrando do Mestre Jesus, junto daqueles que o seguiam, e das tuas palavras, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e protege-nos, Senhor, não deixando cair sobre as tentações, e livra-nos de todo o mal, tanto do corpo quanto do espírito. E que assim seja. Boa noite a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Jesus por nos permitir estar aqui e também o carinho de todos vocês que me recebem com tanto acolhimento. Isso faz muita diferença. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite da casa. Obrigado, Magali. É uma alegria estar aqui mesmo. E estou à disposição sempre que quiserem. Espero que todos estejam bem e que a gente saia melhor ainda daqui. A ideia da gente falar sobre ansiedade, que normalmente a ansiedade é considerada algo ruim. Fala-se tanto sobre ansiedade que não se deve ter, mas eu acho que pouca coisa na vida é completamente ruim. Até o veneno da cobra é bom, na dose certa. E é esse o grande segredo. Talvez a vida, o aprendizado da vida, seja sempre para que a gente encontre o ponto certo, a quantidade certa das coisas da vida e de tudo que acontece dentro de nós. A ansiedade também, ela não é ruim em si, mas ela é venenosa em grande quantidade. Se você pensar que a ansiedade boa, aquela que eu chamo de útil, é aquela que nos motiva a fazer as coisas. É aquela que nos ajuda, diante de uma viagem, a nos planejarmos, a sabermos que devemos fazer a mala antes da viagem, que devemos pensar no que pode acontecer lá, levar um determinado remédio, um determinado cobertor, uma determinada blusa, enfim. Essa ansiedade é uma energia positiva em si mesma. E a gente existem alguns indícios que podem nos mostrar se ela está numa boa medida. Se ela, por exemplo, nos impulsiona para fazer algo que a gente precisa fazer e depois ela desaparece, ela é boa. Se ela nos motiva a fazer algo, nos dá uma energia e a gente realiza sem sofrimento, ela é boa. Agora, se ela gera em nós pensamentos persistentes, a ponto de impedir ou de dificultar que a gente trabalhe, que a gente desempenhe uma determinada função diferente da preocupação que a gente está tendo, isso significa que ela começa a nos atrapalhar. E atrás dela tem o medo. E aí é nesse ponto que a gente precisa refletir e pensar. Eu tenho medo do quê? Que me gera tanta ansiedade assim. Vocês sabem que
vive me perguntando... falando em pergunta, eu esqueci de dizer que eu não gosto muito de fazer palestra. Eu gosto de conversar. Então eu quero saber se alguém vai conversar comigo hoje. Certo, Ismael? Né? Se vocês vão colocar alguma questão, se vocês vão complementar, interagir, né? Lembra que quem está tímido aqui sou eu. Vocês são de casa. Ok? Então, se vocês quiserem que eu aprofunde algum ponto, se vocês discordarem, é ótimo quando discordam de algum ponto, porque dá a possibilidade da gente se explicar melhor ou da gente até retificar o que a gente disse. Então eu conto que conversem comigo, tudo bem? Vivem me perguntando a respeito do futuro. E há uma ansiedade muito grande sobre o nosso futuro. O pessoal fica vendo notícias por aí e temem pelo futuro. E eu fico pensando se a gente precisa ter medo do futuro. Porque nós temos acesso a determinadas informações muito valiosas no sentido de nos acalmar. Vários motivos até para nos acalmar. E algumas informações também para nos dizer como é que vai ser o nosso futuro. Eu sei como vai ser o meu futuro. Vocês não sabem? Ninguém disse para vocês? Olha, eu não sei se amanhã eu vou estar nesse corpo, vou estar em outro. Isso eu não sei. Eu não sei se eu vou... onde eu vou nascer, em qual família. Eu não sei se eu vou ficar doente ou não vou. Isso eu não sei. Esses detalhes pouco importantes, eu não sei. Mas eu sei que existe uma lei que diz que eu terei o que plantar, o que eu plantei. E essa lei, que eu estou convicto da sua existência e da sua eficácia, me diz como vai ser meu futuro. Basta que eu olhe o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo hoje. Porque a nossa plantação acontece exatamente aí. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. O que eu estou alimentando dentro de mim. Pronto. Já sei meu futuro como vai ser. Vocês também sabem. Mas onde eu vou estar? Não importa. Ou importa? O que é importante? Eu estar num lugar amanhã, daqui a 100 anos, muito confortável e sem paz? Ou estar na miséria e com paz? O que vocês preferem? Que bom. Porque sem a paz não há lugar bom. Não há corpo suficientemente bom. Não há família boa. Sem a paz interior, que ninguém pode nos dar, que tem que ser obrigatoriamente construção individual, a vida talvez seja miserável. Não importa mais nada. Então, nós sabemos como vai ser o nosso futuro e não precisamos ter ansiedades exageradas, desequilibradas sobre ele. O que vocês acham disso? Estou sendo muito simplista? Que bom. Realista. O panorama que a doutrina nos dá tem o poder de, se não tirar, diminuir profundamente os nossos medos. Gente, diante da nossa imortalidade, o que é irremediável? A morte é irremediável? Não, não vamos morrer. Ela nem existe. Aliás, a gente precisa matar a morte logo, né, para que ela pare de nos apavorar, não é? Mas pensem numa coisa diante da imortalidade, nessa perspectiva. Porque pensar que em 100 anos é muito chato. E aí, sim, a gente teria muito medo das coisas. Mas pensem que viveremos para sempre.
O que é irremediável? Não consigo imaginar. Porque mesmo que eu mate umas 10 pessoas, eu vou ter tempo para arrumar a bagunça. É uma grande bagunça, sem dúvida, mas eu vou ter tempo. A gente olha assim para alguns queridos e fala, ai, fulano perdeu a vida, está perdendo a vida. Mas não é a vida inteira. É só um trechinho. Porque ele ou ela vai ter muito tempo para arrumar tudo. Então não devemos temer por ela, pela pessoa. Porque ela também, como nós, está em busca. Nós não lembramos, mas às vezes perdemos a nossa vida muitas vezes por aí, antes. E hoje que a gente está mais ou menos se encontrando. Então, olha só o panorama que o Cristo e a doutrina nos dá. A vida eterna, o amor imenso do Pai, cuidando de tudo que está fora do nosso... Eu não queria usar essa palavra, mas né? Que está fora do nosso controle, fora da nossa capacidade de resolver, né? Mas passa pelo controle, com certeza. Ele cuida de tudo, tudo. Não cai uma folha. Quanto a vós, até os fios dos seus cabelos estão contados. Olha o nível de detalhe com que o Pai cuida de nossas vidas. Mas ele não mexe um músculo, se ele tivesse, para fazer o que nós temos que fazer. Às vezes eu penso que o Pai não mexe nunca dentro de nós. Ele mexe para fora. Então ele muda a paisagem toda hora, né? Muda o clima, muda o lugar que a gente está, muda o nosso corpo, muda as pessoas que estão ao nosso redor, mas dentro de nós, suspeito que ele não mexe. Porque dentro de nós é construção nossa. Ele nos ama com tal respeito, penso eu, que ali dentro de nós, já que ele nos deu todas as condições para nos construirmos corretamente, ele falou, bem, essa parte é sua. Mas do lado de fora, ele cuida com requintes de amor, de cuidado, com tal nível de sofisticação que se você olhar alguns aspectos da natureza, você se espanta com tanta criatividade, com tanta beleza. Isso num planeta extremamente imperfeito. De provas. Se essa é a nossa prisão, o nosso hospital, ele é tão bonito, não é? O que mais? Me esqueci. O cenário continua muito a nosso favor. Além da imortalidade, além do amor do Pai, além dos cuidados que Ele tem conosco, Ele também colocou dentro de nós todos os recursos necessários ao nosso desenvolvimento. Todos. Não existe nada faltando, nem sobrando dentro de nós. Até porque não é ilógico, é um contrassenso que um ser perfeito criasse alguma coisa imperfeita. Não somos imperfeitos. Tanto que Jesus nos incentiva, sede perfeito. Caminhe na direção da perfeição. Vocês podem. É como se você dissesse para a semente, para que ela cumpra o seu destino e se torne árvore. Somos nós. Então, ou seja, eu também preciso concluir diante desta questão de que eu sou capaz de aprender o que eu não sei. Completamente capaz. Completamente capaz de viver as situações que a vida me propõe. Porque me propôs em meu benefício. Somos completamente capazes de resolver as questões que esperam nossa solução. Completamente capazes. Claro que vocês podem pensar, mas, puxa, tem problema que eu não sei nem por onde começar. Sim, é assim mesmo. Nós temos que aprender até descobrir qual é o problema. Porque muitas vezes a gente briga com a vida sem saber
ou sem descobrir, ou sem se esforçar para descobrir qual é realmente, obrigado, o problema ou a questão que eu tenho que resolver. Diante disso, o que nos falta? O que nos falta? Calma. Sim, falta confiança. Paciência, filha da confiança. Falta calma, filha da fé. Falta a gente se sentir. Falta a gente não dar força à ansiedade útil, aquela quantidade eficaz dentro de nós, para que ela se transforme numa doença. Sim, falta. Muito bem você colocar isso, porque falta a gente pensar sobre o que a gente pensa. Vocês costumam pensar o que vocês pensam? Eu quero dizer o seguinte, vocês se perguntam assim, puxa, por que eu estou pensando tanto isso? Por que eu estou sentindo tanto isso? Porque isso é pensar o pensamento, pensar o sentimento. Isso é olhar para dentro de nós e começar a viver no lugar mais importante da vida, que é viver dentro da gente. Muitos de nós não vivem dentro de si, vivem só para fora. Só estão ocupados e preocupados e ansiosos em resolver tudo do lado de fora. Se esquecendo completamente do lado de dentro. Que é aquele lugar que Deus não mexe, segundo o que eu penso. Ninguém me disse isso, eu que acho. Sim, sim. E nós temos essa liberdade de pensar no que a gente quiser e de se preocupar com o que a gente quiser. A gente só precisa ver o que é vantajoso e o que não é. Eu acho que a gente poderia dar uma parada de alguns segundos e olhar assim, será que o jeito que eu estou pensando e o jeito que eu estou sentindo está me fazendo bem? Está construindo uma vida boa? Porque nós já temos mais de 20 anos de idade, certo? Então a gente tem mais de 20 anos de pensamento e sentimento, certo? Já devíamos, já é uma boa quantidade para a gente ver se está dando certo ou não está. E se a gente não está se sentindo bem, e eu não estou falando do físico, talvez a gente deva mudar a forma de pensar e de sentir. Simples assim. Porque é ali, no pensamento e no sentimento, que está a causa de tudo que acontece conosco. O Evangelho fala de causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. Eu acho, de mim para comigo, que uns 80% do meu sofrimento é pela forma que eu penso e sinto hoje. Tem nada a ver com o passado. Tem nada a ver com as bobagens que eu fiz na outra encarnação. Nada. Mas a forma como eu penso hoje, sinto, e como eu alimento isso e reforço, isso sim. Aumenta a minha ansiedade, aumenta o meu medo, aumenta minhas preocupações, me chama a atenção para pontos que não me fazem bem, me atraem coisas que me perturbam, atraem pessoas e coisas que me perturbam. Mas são decisões minhas. E eu estou usando a minha liberdade. E vou colher sem liberdade. A reforma íntima é exatamente a gente ajustar o que não está bom. É só isso. Mas é só isso. Né? E olha, dizem por aí que é difícil fazer reforma íntima, né? Dizem por aí. Né? Dizem por aí que é difícil mudar, né? Eu discordo plenamente. Plenamente, gente. Cheguei à conclusão que não é difícil mudar, que não é difícil fazer reforma íntima. O que é difícil é a gente querer. E isso é bem difícil. Está lá, na questão 909 do Livro dos Espíritos. Aquela resposta terrível
que os Espíritos nos deram, dizendo exatamente isso no meu entendimento, que nós não temos a vontade. E quando a gente tiver vontade, os esforços serão insignificantes. Olha só, hein? Olha só o que os Espíritos estão nos dizendo. Que o esforço de mudança é minúsculo. O que nos falta é a vontade. Porque quando a gente quer, alguém nos segura? Ninguém nos segura. Nós temos tantas provas disso, pessoas prestes a desencarnar, o corpo já parando inteiro, e a pessoa fica viva até chegar alguém. Quem que segura a vida biológica do corpo? A vontade. Olha o poder dessa vontade. E é muito coerente isso, porque se somos filhos de Deus, e somos, e a vontade dele é a maior força que existe, a vontade, porque ele mantém tudo funcionando, a vontade dele, quando estabelece-se, é. Ponto. Nós somos filhos dele. Então a nossa vontade também é muito poderosa, num âmbito muito mais restrito, felizmente, a harmonia do universo, não é? Mas nesse âmbito restrito, nessa área onde nós temos o poder de atuar, a nossa vontade é imensamente poderosa. Oi? Prevalece. Mas a gente precisa aprender a usá-la, para que ela crie dentro de nós a paz. A tão sonhada felicidade que para mim é sinônimo de paz íntima. Acho que não somente para mim. O que vocês acham dessa história toda? Vamos ver se alguém vai falar comigo. O que vocês acham? Será que é assim? Será que eu estou simplificando demais? Porque o pessoal às vezes acha que eu simplifico demais. Eu deixo de uma forma tão fácil. Não é? É de propósito, viu, gente? Porque todo mundo diz para mim que é tão difícil. Eu só ouço isso, eu dou palestra e falo, Edgar, mas é muito difícil. Será? Será que falar assim não é desculpa? Muito. Tudo que a gente não quer é difícil. Tudo que a gente não sabe, por justiça, é difícil. Até que saibamos. Dirigir é muito difícil, até que a gente aprenda. Ler e escrever é muito difícil, até que a gente aprenda. Tocar violão é super difícil, não é? Para mim é. Até que eu aprenda. Para você não é mais. É difícil sair da zona de conforto exatamente por causa do medo. Olha só, né? Tem uma mensagem de Meimei que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim. Dos tristes, das pessoas tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Olha só que interessante. Porque convenhamos, né, gente? Confiar em Deus é fácil, não é? Poxa, ele é o todo-poderoso, ele é tudo super, né? Ele é tudo máximo, ele não erra, dá para confiar nele. Confie em quem erra. Confie em alguém falho, como somos nós. Acho que fica mais difícil, né? Confie em si mesmo, você que sabe das suas imperfeições. Mas nós precisamos confiar não na nossa capacidade atual, mas na nossa capacidade futura. A gente precisa confiar na onde a gente pode chegar. E aonde a gente pode chegar, gente? Na perfeição. Olha só, hein? Você quer falar? Não absoluta, mas muito melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. Gradativamente. E esse é outro problema. Para que pressa? Não estou falando para a gente parar. Mas a ansiedade que a gente tem faz com que a gente queira viver e progredir numa velocidade, vou usar uma palavra forte, errada. É você querer que a manga amadureça em 1 mês, em 15 dias. Ela é desse tamanho, você quer que ela seja ótima para comer amanhã. Não vai acontecer. E a manga não está errada. Errado é você que quer o que não deve. Como uma criança
que está em janeiro e chora porque o Natal está longe. As crianças podem. Para ganhar o presente. Né? Chora, sofre. Ah, meu aniversário já chegou? Pergunta todo dia. Falta 6 meses. Né? Nós somos aqueles que queremos tudo agora. E felizmente a vida não dá para que a gente aprenda sobre a sabedoria das coisas, sobre a sabedoria do tempo. A zona de conforto é uma tentativa vã, inútil, de querer que nada mude, não é? A gente não quer que nada mude. A gente consegue um emprego bem, agora está tudo certo, pronto, não pode mudar mais nada. Quanta ilusão a nossa. Cheguei onde eu queria. Mas a vida fala, mas meu filho, eu quero muito mais de você. A gente se conforma com uma felicidade pequenininha, sendo que a vida nos quer muito mais felizes. A vida fala assim, essa felicidade você se conformou? Esse nada que você tem, eu sei que você já está contente, ótimo, tem que agradecer e valorizar mesmo, mas eu tenho muito mais para você. É o que a vida nos fala. Por muito nos amar. Olha, foi interessante você falar sobre a zona de conforto, porque... E a maioria de nós cai nessa armadilha da zona de conforto, porque a gente se esquece aonde a gente está. Aonde a gente está, gente? Encarnado, né? E como são as coisas aqui? Sim, mas tem uma característica além dessa. Tudo aqui é temporário, né? Tudo aqui é temporário. Não dá para ter zona de conforto por aqui. Não dá. Aqui é tudo areia movediça. Nós vivemos em cima de uma bolha de sabão. Viu? De tão... Bateu o vento, explode. Rebenta a bolha de sabão e tudo muda. Tudo muda. Não que a gente não deva fazer sonhos, pelo contrário, porque a gente precisa lembrar que somos eternos. Meu pai tem 89 anos. E eu falo, pai, você não vai aprender nenhuma língua? Ele fala, agora? Assustou. Falei, por que não? Começa logo, porque depois você chega lá adiantado. Ele ficou pensativo. Por quê? Porque o corpo da gente vai envelhecendo, perceberam? A forma como eu disse? Porque eu não envelheço, vocês envelhecem? Tá bom. O meu corpo vai envelhecendo e eu vou achando que a estrada acaba. Sendo que a gente esquece que o corpo tem um caminho e eu tenho outro. Eu não sei para onde o corpo vai. E eu sei também para onde eu vou. Eu vou para um lugar cada vez melhor. Mesmo que às vezes eu dê uma passagem no umbral, entendeu? Mas eu sei que também é temporário. Eu vou fazer um turismo para conhecer, eu preciso conhecer tudo nessa vida, né? Mesmo que eu fique um tempo lá, eu sei que é temporário. Eu vou sair de lá. Alguém não vai sair? Claro que vai, porque já acabou a ideia do inferno eterno. Já acabou. Então, se eu tenho que ir, então vamos fazer essa visita que seja útil, que seja proveitosa. Tem que ir. Ok, então eu vou aprender alguma coisa. Posso levar um caderno? Tá? Temos que ter esse ânimo. Por quê que a gente tem que viver com esse ânimo? Porque nós somos imortais. Porque nós somos amados. Porque eu sou capaz. Nós não precisamos de mais nada. Existe uma definição de medo que eu gosto demais. É de um pensador persa do século XII. Persa é o Irã hoje em dia. Ele chama Rumi. Aparece bastante na internet. Ele fala assim, o medo é a não aceitação da incerteza. Não faz sentido? É você não aceitar a incerteza. Como vai ser amanhã? Não sei. Que medo. E ele continua. Se você aceita a incerteza, ela se torna uma aventura.
E eu gostei muito desse final, porque me lembrou a disposição das crianças que adoram aventura. Se você pede para uma criança, você fala para uma criança de 10 anos, olha, eu vou te levar num lugar super legal. Ele nem pergunta onde é, certo? Fala para um adulto, tem que levar blusa? É longe? Vai demorar? Né? Eu tenho que pôr tênis? É perigoso? Vai chover? É 1 milhão de questões. Não tem lugar para sentar? Não tem aventura, gente. Não tem aventura. Só tem incerteza. A gente foca naquilo que está dentro de nós, eu sei, né? Porque a gente vive com medo. Não sei por que a gente aceita viver com tanto medo, sendo que nem morrer a gente pode. Sendo que... Oi. O medo da eternidade... Você consegue trocar em miúdos isso? Porque eu não sei se eu entendo esse medo. O que acontece quando a gente não morre e que te traz medo? Ah, tá, entendo. Então não é da imortalidade, é das consequências. E será que você tem medo? Quer dizer, tem motivos mesmo? Eu vou te fazer uma pergunta diferente. Você não precisa responder. Será que você tem medo? Não. Será que você tem motivos realmente fortes para ter medo? Ou você está preocupado com aqueles errinhos básicos, assim, tão tranquilos que todos nós temos? Hã? Lembra que eu dei exemplo que se a gente matar 5 ou 10, a gente vai ter tempo para arrumar? Tenho certeza que você não matou ninguém ainda. Né? Então fique tranquila. Não se preocupe. Porque até quem matou 10 não deveria se preocupar tanto. E eu não sou eu que estou dizendo isso. Se você observar lá no livro Voltei, pelo Chico, do irmão Jacó, tem um ponto lá no final que ele consegue perceber muitos erros que ele fez. Espírita, uma mente relativamente lúcida, né? Conseguiu, depois de apenas 30 dias no plano espiritual, perceber a quantidade de erros que cometeu. E estava se deprimindo. Estava entrando naquela faixa perigosa da culpa. Sabe? Porque a culpa, ela é destruidora, né? A culpa, ela tira as nossas forças. E ele foi alertado, dizendo assim, cuidado com os seus pensamentos. Porque a culpa não arruma o que você fez. O que você está sentindo não vai alterar em nada, apenas agravar a sua dor. Levante e comece a trabalhar para consertar. Isso é maduro. E a gente precisa lembrar, porque a gente é muito cruel com a gente. Esse é o grande problema. Porque somos muito orgulhosos, olha só que interessante, somos muito cruéis. Paulo, que é Paulo, disse assim, nos igualando todos nós, o que não quero faço, e o que quero não consigo fazer. Não somos nós? A gente gostaria de ser bem melhor do que a gente é e não conseguimos. E a gente gostaria de evitar as bobagens que a gente faz, mas a gente vai lá e faz a bobagem igualzinho. Paulo, hein? Se ele pode, a gente pode também. Então, a gente precisa ressignificar o erro, viu, gente? Foi bom se tocar nesse assunto. A gente tem medo do erro, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, a forma como a gente é criado, não pode errar. Oi? Sim! Tudo isso cria uma cultura que errar é proibido. Tendo que a gente esquece, ou não percebe, ou não pensa, que o erro é pedagógico. O erro ensina. Ou não?
Eu falo que a gente não aprende nada em festa, mas errando a gente aprende um monte. Eu não sei se infelizmente, mas que a verdade é. Né? Porque, por que dói quando a gente erra? Porque a gente é orgulhoso. Só por isso. O pai não está nem aí com os nossos erros. Juro, gente. Penso exatamente assim. Ele não está nem aí. Ele vai mudar o jeito dele nos amar? Não. Ele vai se nos abandonar? Não. O que ele vai fazer? Vai continuar tudo igual. Vai continuar nos amando infinitamente, porque não dá para amar menos nem mais. Infinitamente. Vai cuidar de nós infinitamente. Vai nos dar oportunidades até a gente acertar. Infinitamente, portanto, se for necessário. Qual o problema de errar? Só tem um problema. Dói. E por que dói? Para que a gente saiba que não é um bom caminho. É só isso. A dor não é punição. Da mesma forma que a criança, ao colocar o dedo na tomada, nunca mais fará isso. Aprendeu. Olha que pedagógico. Pode aprender porque o pai disse não faça, ou pode aprender tentando. Nós temos essa liberdade. Então, não tenha medo do futuro. Não tenha medo. Mas você me fez lembrar, quando eu estava conversando em outro momento, há vários anos atrás, com uma pessoa sobre imortalidade, ele disse uma coisa tão engraçada, ele falou assim, mas é muito cansativo ser imortal. Eu achei super divertido. Eu nunca tinha ouvido isso. É cansativo? Dá muito trabalho, eu acho, ser imortal. Eu falei, ok. Sim, nós vamos ter muito trabalho. Mas cada vez mais, penso, nós vamos estar cada vez mais querendo viver. Querendo viver a aventura de não ter medo. Oi. Estou lendo um livro, se chama Faz Parte do Meu Show. É do Cazuza. Ele veio transmitindo agora a vivência que ele teve no início da vida dele. E o processo que ele está passando lá em cima. Ele fala a mesma coisa que Deus está dando a oportunidade de redimir tudo aquilo que ele está fazendo. Sim. E o livro fala o espírito e como ele dá faz parte do meu show. Cada um faz parte do show. E ele falava no show dele. Falava. Felizmente ele está em outro show agora. Show lá. Sim. Ele passou horrores nisso. Imagino. Ele já está em liberdade de fazer, ajudar e compreender o porquê. Sim, e essa ajuda é o começo do arrumar a bagunça dele. Não é? Que bom. Mas claro, gente, se vocês acham que a gente, no nosso tamanhozinho, consegue atrapalhar Deus, gente? É acreditar que... Muita pretensão. Quer ver outra pretensão? Acontece um acidente com alguém e a pessoa ficou bem, mas você fala, se eu tivesse virado para a direita não tinha acontecido. Você acha mesmo? Se eu tivesse ido com a pessoa, não tinha acontecido. É muita pretensão achar que uma decisão nossa muda esse tipo de situação. A gente está querendo arrumar culpados, nem que seja nós mesmos. E veja, percebam, é a nossa forma de pensar que nos causa sofrimento. Se eu acho que porque eu fiz ou deixei de fazer, alguém desencarnou ou não, é muita pretensão. E essa forma de pensar me faz sofrer. Perdeu um amigo, Sim, você queria matar? Não, então não foi você que matou. Simples assim. Não, mas nós queremos um culpado. Nós queremos. Parece que a gente gosta de sofrer, eu penso. Então, o grande ponto de atenção, no meu entendimento, é o que e como nós pensamos.
Que tipo de pensamento a gente alimenta? Os espíritos falam que quando eles chegam perto de nós, eles precisam de poucos minutos para saber qual é o nosso nível. E o que eles observam? O que a gente pensa? Pensem o seguinte. Pega hoje, o dia de hoje, que nem terminou ainda. Que tipo de pensamento vocês mais tiveram hoje? Foram de alegria? Foram de medo? Foram de desconfiança? Foram positivos ou foram negativos? Isso determina o que você está criando para amanhã. Determina. Isso é fantástico, porque significa que está no meu controle. E não no controle, vai saber de quem. Você quer melhorar a sua vida? Excelente. Pense de outra forma. É só isso. É só isso, gente. E eu não estou falando para a gente se iludir, para a gente andar aí como inocentes. Porque a gente precisa saber onde está o mal. Olha lá o Evangelho de novo. Manso como a ovelha e astuto como a serpente. Essa combinação dificílima da prudência. Dificílima. E juntando a ela, nunca ressalte o mal. Nunca. E nós vivemos fazendo isso, né? A gente encontra alguém, você viu o que aconteceu lá? Certamente foi uma coisa ruim. Certamente. Você viu, olha, roubaram, trombaram. Isso é bom? É bom eu saber disso? Muda a minha vida? Não. Então não devia dizer. Olha a descaridade que a gente está fazendo com o amigo, com a família, quando a gente faz isso. Olha a descaridade. Nós que adoramos fazer caridade, sobre o lema do fora da caridade, nossa salvação, e é fantástico. E essas caridades, bem mais complexas, porque exige uma autolucidez, exige uma reforma, uma mudança na forma de pensar. Essas caridades, nem com a gente faz. Porque a gente vê o acidente e fica pensando, e fica com medo. Vê a guerra lá longe, mesmo que fosse aqui, e a gente fica com medo, sendo que o máximo que pode acontecer é o nosso corpo morrer. O máximo, gente. E isso é bem pouco, viu? Porque há muitas coisas piores que podem acontecer conosco. Bem piores. Como, por exemplo, desejarmos ferir alguém. Isso é bem pior que morrer. Ali a coisa pega. Então, eu acho que nós já temos material, pelos estudos que a gente faz, pelo que a gente escuta dentro da casa espírita, pelo que o Cristo já nos disse, de mudar a própria vida. Porque se a gente continuar de joelhos ou não importa, pedindo para o Pai para que a coisa melhore, não vai funcionar. Não vai melhorar. Porque não é Ele que vai fazer isso. A parte dele já está feita, claro. Ele não dorme em serviço. Oi? Ele já fez faz tempo. Resta a nossa, que é bem pequena, inclusive. E está esperando que seja feita. Então a gente precisa pensar, penso eu, sugiro, convido, o que eu tenho feito da minha vida? Qual o nível de ansiedade que eu estou colocando inútil nas coisas? Por que eu não mantenho a minha ansiedade numa quantidade útil para que eu tenha energia para fazer as coisas, para que eu seja previdente, para que eu seja antecipado, para que eu faça planejamento, para que eu sofra menos, inclusive sendo planejado? Ou seja, utilizando a ansiedade a meu favor. Por que eu insisto inconscientemente, sem atentar à minha própria vida, continuar pensando que eu sempre pensei da mesma forma? Para sofrer igualzinho. Emmanuel nos diz em algum livro que existem alguns de nós que encarnam e desencarnam muitas vezes, sem nenhuma alteração no quadro. Inconscientes. Ele não se refere a pessoas más, mas as pessoas que não se melhoram. Não são más, mas não são felizes.
Porque não avançam, estão estagnadas num automatismo de encarna e desencarna. É um automatismo de acordar, tomar café e trabalhar, reclamar, voltar para casa e dormir. Que vida mais chata. Total, né? Por isso que a vida vem nos sacudir. Por que a vida vem nos sacudir? Para ver se a gente acorda. Como nós temos um coração meio duro, ela precisa, muitas vezes, de muito barulho, né? E aí a vida puxa o tapete. Sempre, sempre, sempre em nosso benefício. Sempre, sempre, sempre por amor. Sempre. Que ninguém se sinta castigado pelos desafios da vida. Ninguém. Mas, pelo contrário, muito amado. É a vida falando assim, você pode, com essa. Vai lá e faz. Ah, mas eu não sei. Eu sei que você não sabe, mas eu sei que você pode saber. Que você pode aprender. Estude. Se estude. Se conheça. Que é o caminho dado pela questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Sim, mas estuda, aprende, medita sobre si. Não adianta nada eu decorar o evangelho e sabê-lo de cor, se eu não sei o que ele causa em mim. Sim, o que ele causa em mim quando eu leio determinada coisa? O que causa em mim quando eu leio que eu sou imortal? O que causa em mim? Se não causar nada, você não está analisando nada sobre você. Porque tudo lá é sobre nós. Enquanto você estiver pensando que o fulano tem que ler isso, você está lendo errado. Porque quem tem que ler está lendo. Você. Né? Vocês ficam pensando, fulano devia estar nessa palestra. Não. Quem está nessa palestra é quem tem que estar. Fiquem tranquilos sobre isso. Bem tranquilos. Inclusive eu. Eu também preciso estar nessa palestra para ouvir. Não é? Então, não é difícil mudar, gente. Vamos transformar nossa vida numa boa aventura de crescimento. A começar das transformações no pensamento. E olha, existe uma técnica muito simples. Você quer mudar a sua vida? Mude amanhã. Começa amanhã. Alguma coisa bem pequenininha que você faça todos os dias. Vou dar um exemplo bem bobinho, mas não é bobo. Digamos que você reclame 100 vezes no dia. Amanhã, a partir de amanhã, se comprometa. Eu vou reclamar só 50. É um progresso enorme, não é? 50% de melhoria. Quando você já ficar numa situação confortável, 50 está fácil, você diminui para 25. Pode demorar 10 anos, não tem problema. De verdade, eu não estou brincando. É uma melhoria muito significativa. Muito significativa. Então, eu estou falando de alguma coisa pequena. Até tem um exemplo grande. Por exemplo, um exemplo menor. Eu vou pensar o que está acontecendo dentro de mim por 5 minutos todos os dias. 5 minutos marcado no relógio. Mas eu vou pensar em 5 minutos exclusivamente sobre o meu interior. Não vou pensar em mais nada. Se o seu pensamento for para algum problema do trabalho, começa de novo o relógio. Talvez você fique o dia inteiro nessa história, eu sei. É um treino. 5 minutos, gente. Será que ninguém tem? Para você? Para você. É disso que nós estamos falando. Porque a gente cuida do mundo inteiro, vocês já perceberam, né? Cuida do mundo inteiro? Eu vou contar uma história rápida, antes que termine o tempo. Eu tenho uma amiga que ela teve um marido e 2 filhos. Os filhos casaram-se e foram embora, mudaram de cidade. O marido, depois de um tempo, ficou muito doente, ela cuidou e ele desencarnou. E ela cuidou de todo mundo. Ela participava de uma reunião mediúnica, ela me contou, e ela estava lá, entristecida, meu Deus, o que vai ser da minha vida, blá, blá, blá.
E o mentor da reunião disse assim para ela: eu acho que agora é a hora de você cuidar de quem mora na sua casa. Mas quem mora lá? Ela mora lá. Então, talvez a vida tenha colocado ela num lugar onde não tem mais ninguém para ela cuidar. Só ela. Agora é a hora dela cuidar dela. Quer dizer, sempre foi a hora dela cuidar dela. Ela que escolheu não cuidar. Porque quem disse que quando eu cuido de alguém, eu não devo cuidar de mim? Quem disse? Onde está escrito? Porque eu sei onde está escrito exatamente o contrário. E vocês também sabem. Depois, Amar o próximo de que jeito? Essa parte ninguém lembra. Nós, espíritas, queremos desesperadamente fazer caridade para o outro. E vocês sabem que caridade, em muitas traduções, é sinônimo de amor. A gente tem que fazer caridade para nós também. Ao mesmo tempo, viu? Não é depois, não. A hora que eu cuidar de todo mundo, eu cuido de mim. Talvez você não consiga cuidar de todo mundo daqui a pouco. Por isso que quando me perguntam o que se deve fazer para cuidar dos entes queridos, a minha resposta costuma chocar. Mas eu acredito profundamente nela. Se você quer ajudar mesmo as pessoas que você ama, seja feliz antes. tem as qualidades também. Não passa para a pessoa, se não tem qualidade, tudo vai passar para a pessoa. Você disse tudo. A felicidade deles, eles vão construir. Eu posso apoiar, posso acompanhar, posso aconselhar e posso fazer uma coisa mais preciosa ainda, que é mostrar o caminho. Para mostrar o caminho, eu tenho que saber o caminho, né? Sabe quando você tem que entrar numa mata, assim, e você vai na frente? Então você pega o facão e vai abrindo a picada. Aí fica mais fácil para os outros entrarem, né? Então, penso que a melhor forma de a gente ajudar os amados é sendo feliz. É entrando na mata e abrindo o caminho e mostrando como é que faz. Porque você fica falando, mas tem que ser feliz, tem que ser feliz. A pessoa devia responder, tá bom, me mostra como, porque eu não sei. Mostra como faz. Como é que eu conquisto isso? Tem que contagiar a pessoa. Sim. Passar. Agora você acha. Sim. Contagia. Sim. O exemplo arrebata, gente. As palavras o vento leva. A gente esquece tudo. As crianças são muito sábias nesse ponto. Quanto mais novas são, elas não entendem nada do que a gente está falando. Não sei se vocês já perceberam. Mas elas sabem exatamente o que você está fazendo. É muito interessante. Elas não têm capacidade cerebral para compreender intelectualmente. Mas elas sabem exatamente o que você faz. Por isso que o exemplo é fundamental nessa fase da infância, em todas as fases, né? Inclusive. Fundamental. Gente, é isso. Até que vocês falaram bem comigo. Obrigado. Obrigado. Né? Ótimo. Seguiu a regra. Claro. Que bom. Eu que agradeço. Vocês... Gente, quando vocês interagem, vocês conduzem a palestra para os interesses de vocês. Porque eu acho meio estranho o palestrante obrigar vocês a falarem o que eu quero. Não é muito legal vocês decidirem o que a gente fala? Não é?
Eu agradeço muito. Tomara que vocês percam o sono hoje. Depois dizem que eu sou legal, não viu, Ismael? Tomara que vocês tenham insônia, porque este é um bom motivo para ter insônia. Estou falando sério. A gente fica com insônia por cada bobagem. Cada bobagem, cada problema que não é nosso, que a gente não vai resolver. Não vai. E perde o precioso sono. Então, desta vez, eu gostaria que vocês ficassem com muita insônia e acordassem com outras decisões, porque vocês vão estar com insônia sobre vocês, amando-se um pouco mais e convencidos de que vocês são capazes de resolver, mas não precisa resolver tudo, não. Pequenas, minúsculas, microscópicas decisões que vocês façam todos os dias. Em pouco tempo, vocês terão sua vida alterada para melhor. Muito obrigado. Tenhamos todos a certeza. Obrigado. Que tenhamos a certeza que o Pai nos abençoa. Obrigado. Obrigada a você, por essa lição tão linda, viu? O que é isso? Obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Que Obrigado Deus pelo abençoe. carinho. Imagina, Karina. Tá. Boa noite a todos. É muito gostoso, né? A gente perceber uma pessoa como Edgar, calmo, né? Assim, lúcido, vai falando mansinho e vai cutucando a gente, né? É isso aí, a gente tem que aprender a domar, né? O leão que existe dentro de nós, que a gente sai, às vezes, do trilho, não é mesmo? Mas tem que ter exercício. Lá nas bem-aventuranças, Jesus falava, né? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, né? É tão bonito, porque se você não for manso, você vai morrer antes. Né? E também, conseguir, mais um pouquinho à frente, ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, aquele que, além dele ser manso, ainda ele vai servir de exemplo para o outro, né? Porque dele, eles serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, ser pacificadores é mais do que herdar a terra. Ele vai ser chamado filho de Deus, né? Que Deus é supremo, bom, né? Ele tem a bondade em mais alto grau, né? Infinito. Tem paciência de lidar com a gente, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, Edgar? Essa lição maravilhosa. A gente precisa aprender muito, né? Muito devagar, assim, não devagar, mas ser consciencioso em tudo que a gente faz. A nossa semeadura é uma coisa muito séria, né? Muito importante. Vamos fazer a nossa prece, vamos conversar com a espiritualidade maior, agora estarmos ligados com todos, aos nossos amigos aí da internet, da web. A gente pede para não se esquecer do copinho com água, para a gente tomar a nossa água fluidificada, que a água é uma substância simples, mas poderosa, para absorver as substâncias positivas que vai nos fortalecer. Então vamos pedir a Deus agora que a nossa vibração seja assim sustentável, uma vibração positiva, para que nós possamos atingir as pessoas que estão mais precisando do que nós. Que nossa vibração seja de amor, de carinho, de afeto e de responsabilidade. Que nós possamos vibrar de tal forma que nós vamos emanar fluidos gostosos por toda a nossa cidade. Que nós sejamos felizes aqui entre nós também. Felizes nas nossas casas, junto com os nossos amigos e irmãos queridos que estão junto conosco. Que nós sejamos não os melhores, mas aquele que está procurando acertar cada dia mais. Muito obrigada, Senhor,
por essa noite tão bela. Muito obrigada, espíritos, que ajudam a sustentar essa nossa casa. Que os nossos médiuns que vão estar na Câmara de Passes possam receber com entusiasmo os fluidos que os espíritos prepararam para cada um de nós aqui. E que todos nós juntos possamos orar e auxiliar a nossa evolução e a evolução dos que estiverem por perto de nós. Que essa luz que esteja sempre junto conosco, essa luz do carinho e do amor, da paz e da compreensão e entendimento. Uma boa noite para todos nós. Que assim seja.